Oi, Tiago. Vocês estão me escutando direito? Só esperar aqui o pessoal entrar mais um pouquinho e a gente começa. Pessoal que tá chegando agora, eu tô só esperando chegar mais um pouco. Oi, tô só esperando chegar mais o pessoal para começar a live. Um alô para João Pessoa que tá falando, né, pessoal aí, João Pessoa. Oi, Ítalo. Pessoal, enquanto a gente espera, né, chegar só mais um pouquinho, pessoal, vocês podem contar de onde é que vocês são, se vocês já conhecem o INSA. Ítalo, a gente vai falar um pouco sobre o projeto qual eu participo e também sobre a minha pesquisa, que é no assunto de tratamento de esgotos. Lorival. Lorival já conhece o INSA? Você que é estudante de agroecologia. Brasmel está dizendo que conheceu o INSA durante o lançamento do selo de abelhas nativas. Faz 5 anos que ela conheceu. Sou meliponicultor. Legal.
Sou professora de zootecnia da UFS Alegre. Ministro da disciplina de aquicultura. Massa. Existem bastantes trabalhos de tratamento de efluentes justamente provindo da atividade da aquicultura, né? Pessoal que está chegando agora, estou só esperando dar 3 horas mesmo para a gente começar a live. E assim dá tempo do pessoal chegar, né, de juntar mais gente para assistir. É uma boa pergunta, Ítalo, porque os estados não cumprem as leis que determinam a aplicação das ETS. Infelizmente é a realidade que a gente vive, onde o saneamento básico, infelizmente, não é uma prioridade, né? Tratamento de efluentes é um assunto muito importante atual, é verdade. Principalmente com o que a gente vem vivendo agora, essa pandemia. Ser o INSA através do José Roberto Braz, a Escola Agrícola de Jundiaí, pessoal do Rio Grande do Norte. Oi, Daniel. O assunto da live eu vou estar falando um pouco do projeto que eu estou inserido e também sobre a minha linha de pesquisa, que é o tratamento de esgotos para reutilização na agricultura. Um abraço para Macau, um beijo. O pessoal tá pedindo. Conterrâneo da minha terrinha. Uma satisfação poder estar aprendendo mais e mais com você. Obrigado, Laris. Laris, né? Vafal. Oi, Vafal. Pessoal do Núcleo Ambiental do Projeto Governo Cidadão RN na participação da live. Projeto Sanitar, Ceará. Riane participando em peso da live. Conheço sim, Gleidson. Gleidson é do Núcleo de Recursos Hídricos, o meu colega de trabalho. Inclusive, ele deve estar assistindo a live. Bom, pessoal, agora que é
3 horas em ponto, acho que a gente pode começar, né, a falar sobre o assunto da live. Eu espero que vocês estejam todos bem nessa situação que a gente está vivendo, que é uma situação delicada, e dizer que é um prazer estar participando aqui, né, desse ciclo de lives que o INSA está promovendo e falando de algo tão importante que são instrumentos no combate ao Covid-19, que é justamente água e saneamento. Porque até então não tinha caído a ficha da gente que algo tão básico como lavar as mãos não é assim tão simples para uma grande parcela da população. E quando eu falo uma grande parcela da população, eu me incluo também, porque eu também até então não sabia como lavar corretamente as minhas mãos. Então, se você também não sabia como lavar corretamente as suas mãos até esse momento, não se sinta sozinho. Então, só para me apresentar um pouquinho melhor, eu me chamo Pedro, eu tenho graduação em Engenharia Química pela UFRN, com mestrado em Engenharia Química pela UFRN e fiz meu doutorado na França pelo Instituto National Polytechnique de Toulouse em Engenharia de Processos e Ambiental, mas sempre seguindo a mesma linha de pesquisa, que é justamente a de tratamento de efluentes. Bom, há exatamente 1 ano atrás eu cheguei aqui no INSA para trabalhar no núcleo de recursos hídricos como pesquisador. O núcleo de recursos hídricos ele é comandado pelo supervisor Salomão Medeiros de Souza Medeiros, desculpa. E ele é subdividido em alguns projetos. O projeto que eu participo se chama Tecnologias de Tratamento de Esgoto para Usos Múltiplos no Semiárido Brasileiro. Então, na conversa de hoje, eu vou estar mostrando para vocês como é que eu me encaixo nesse projeto e também como é que a minha pesquisa pode contribuir para a sociedade. Então, para começar, a gente precisa entender 2 coisas. Primeiro, a primeira coisa é, quando alguém fala em semiárido para vocês, o que é que vem logo na cabeça de vocês? Bom, na minha cabeça, a primeira coisa que vem são períodos difíceis de seca. Não sei se foi isso que veio na cabeça de vocês, mas se vocês tiverem pensado outra coisa, a gente pode discutir isso quando for aberto, né, para os comentários e questionamentos. Então, o que é que caracteriza a seca? A seca é caracterizada pela ausência de precipitações pluviométricas. Não sei se está dando para ver aí, pronto. Ou seja, a escassez de chuvas. E o que é a escassez de chuvas, né? Como é que ela vai afetar aqui? O que é que ela vai afetar ou quem vai afetar? Vai afetar principalmente a atividade agrícola da região, que precisa dessa água para manter a sua produtividade. E o que é que a gente pode fazer para resistir a esse problema? Existem algumas soluções disponíveis, e uma das soluções disponíveis que o INSA vem trabalhando nela é justamente tratar o esgoto para usar esse esgoto tratado na agricultura. Assim, a gente vai estar economizando uma água que não é suficiente, uma água potável que não é suficiente, e vai estar utilizando outra água que é uma água que não tem nenhuma utilidade e que ia ser jogada fora. Então, a segunda coisa que a gente precisa entender é como é que a gente faz para tratar esse esgoto. Então, a gente usa tecnologias. E essas tecnologias, elas podem ser divididas de acordo com a sua capacidade de tratamento. Então, a gente vai ter tecnologias de tratamento a nível familiar, a nível piloto, a nível municipal e também a nível urbano. Eu trabalho com as tecnologias a nível municipal e é isso que eu vou detalhar aqui para vocês hoje nessa conversa. Então, não sei se vocês já tiveram a oportunidade de visitar cidades do semiárido ou do interior do Nordeste, que são cidades bem típicas, assim, com mais ou menos 4.000 habitantes. Como, por exemplo, cidades, eu posso citar aqui Frei Martinho e São Fernando, que é onde o INSA possui
estudos de casos nessas cidades. Então você vai encontrar, não é um ponto turístico, lógico, mas se você se interessar em conhecer, o sistema de tratamento de esgoto dessas cidades vão ser muito semelhantes. Vai ser o sistema de tratamento de esgoto por lagoas. Na verdade, vai ter variações desse esquema aqui, de uma cidade para outra, mas basicamente esse esquema é um resumo do que você pode encontrar nessas cidades. Então, como é que funciona esse sistema de tratamento por lagoas? A gente vai ter o esgoto advindo da cidade, a gente vai ter aqui um gradeamento antes das lagoas. No gradeamento, o esgoto vai passar, os sólidos mais grosseiros vão ficar retidos. Então, o esgoto passa para a primeira lagoa, que é a lagoa anaeróbia, depois passa para a segunda lagoa, que é a lagoa facultativa, e em seguida para a lagoa de polimento. Eu quero que vocês olhem bem aqui para esse esquema e me digam qual é a principal diferença que vocês conseguem notar entre essas lagoas. Bom, não sei se eu dou um tempo para vocês me dizerem o que é que vocês conseguem notar de principal diferença aqui nas lagoas. Bom, eu vou responder. Não precisa ser nenhum gênio da engenharia, nem muito tempo, para saber que a principal diferença entre essas lagoas é justamente a profundidade. De acordo com a profundidade que eu vou aplicar na lagoa, eu vou favorecer a ação de um tipo de bactéria. Por exemplo, aqui na primeira lagoa, à medida que eu avanço na coluna de líquido, eu vou ter uma diminuição, da concentração de oxigênio dissolvido à medida que eu me aprofundo, e eu vou favorecer a ação de bactérias anaeróbias, que não precisam do oxigênio para realizar as suas atividades metabólicas, ou seja, consumir a matéria orgânica que está chegando ali no esgoto. Quando eu passo para a segunda lagoa, eu vou ter uma ação proporcional de bactérias anaeróbias no fundo da lagoa e de bactérias aeróbias na superfície da lagoa. Passando para a terceira lagoa, vocês vão observar aqui, ela é a lagoa mais rasa entre as lagoas. A gente chama ela de lagoa de polimento. Por quê? Porque a gente consegue fazer uma desinfecção do efluente através dessa lagoa. De quê? Desinfecção de micro-organismos que está vindo das outras lagoas e que chega aqui nessa terceira lagoa, que é a mais rasa. Como essa lagoa ela é a mais rasa, a gente vai conseguir ter uma maior incidência solar justamente nessa lagoa. E o que é que essa incidência solar faz? Através dos raios ultravioletas, a gente vai conseguir desativar ou até mesmo matar, dependendo do tempo de exposição, alguns vírus, bactérias e protozoários. Por isso que a gente, da categoria, a gente insiste bastante que a população da cidade, ela merece ter um sistema de saneamento adequado, justamente para que o esgoto também não vire uma via de transmissão de doenças. Aí você vai me perguntar, sim, mas o que é o seu trabalho aí nessa estação de tratamento de esgotos? Bom, agora, exatamente no meu trabalho, eu estou numa etapa de monitoramento. Por quê? É como um casamento, na verdade. Eu preciso conhecer bem o meu sistema antes de tomar os próximos passos. Então, eu estou fazendo... Como é que eu faço esse monitoramento? Eu vou lá no sistema de tratamento de esgotos, eu coleto amostras em determinados pontos das lagoas, eu levo essas amostras para o laboratório, eu faço o processamento das amostras em laboratório e o resultado dessas amostras eu vou armazenar em um banco de dados. Lógico que não é esse banco de dados aqui, mas assim vocês vão conseguir memorizar. O que é esse banco de dados, na verdade? É um conjunto de informações que vai me permitir conhecer como é que minha estação de tratamento de esgotos funciona ali durante um determinado período. Por exemplo, eu vou saber como é o tratamento ali da minha estação de tratamento de esgotos durante períodos que não tem chuva nenhuma, ou períodos que começam a chover, ou então mesmo períodos onde a população da cidade dobra porque tem uma festa típica ali na cidade. Eu vou saber exatamente como é que minha lagoa está se comportando, como é que meu sistema de lagoas está se comportando. Então, sabendo
como é que o meu sistema de tratamento de esgoto funciona nessas diversas situações, eu posso então tomar as próximas medidas, que seriam medidas corretivas, medidas preventivas ou mesmo propor uma nova tecnologia para complementar esse sistema de tratamento, caso o sistema não esteja funcionando corretamente. Aí você pode me perguntar também, mas como é que você vai saber que o seu sistema está funcionando corretamente? Então, a gente no Núcleo de Recursos Hídricos, que trabalha com tratamento, a gente tem alguns critérios que eu gosto de dizer, que são os mandamentos, né, do tratamento aqui para a gente do Núcleo de Recursos Hídricos. São 3 mandamentos. Para saber se o meu sistema de tratamento de esgoto está funcionando bem, ele tem que passar por esses 3 critérios. Então, o primeiro critério é a concentração de nutrientes. O meu esgoto tratado tem que estar levando uma concentração adequada de nitrogênio, de fósforo, de potássio, que são essenciais para o crescimento das plantas. O segundo critério é a não obstrução do meu sistema de irrigação. Então, o meu esgoto tratado que chega lá no sistema de irrigação, ele tem que ter um teor mínimo de sólidos suspensos para não obstruir os meus gotejadores. E o terceiro critério é justamente a segurança sanitária. O esgoto que está sendo tratado e que chega lá no sistema de irrigação, ele não pode oferecer nenhum tipo de risco para quem está manipulando o esgoto e também para a pessoa que vai consumir o produto final, justamente que está sendo irrigado com esse esgoto tratado. Então, só resumindo aqui como é o meu trabalho, eu chego na estação de tratamento de esgotos, eu conheço bem a minha estação de tratamento de esgotos, vou colher todas essas informações em um banco de dados. Esse banco de dados vai me ajudar a interpretar o funcionamento desse sistema e vai me dizer se eu devo tomar medidas preventivas, corretivas ou então propor uma nova tecnologia para melhorar o meu sistema e adequar a esses critérios, que é de nutrientes, de não obstrução do sistema de irrigação e de segurança sanitária. Agora, uma ressalva. Eu disse que a gente pode propor tecnologias, sendo que a gente não pode sair propondo qualquer tecnologia. A gente tem que propor uma tecnologia que seja adequada ao nosso cenário socioeconômico. Ou seja, não adianta eu propor uma tecnologia que vai gastar rios de dinheiro e com energia, ou então que vai poluir mais do que eu já estou tratando, entendeu? Por exemplo, o ambiente. A gente tem que fazer um estudo da viabilidade econômica e ambiental dessa tecnologia. Então eu tenho que analisar tudo antes de propor uma nova tecnologia, que é o meu principal objetivo no meu projeto de pesquisa. É justamente ser capaz de fazer a concepção de novas tecnologias que ajudem nesse tratamento e que viabilize a produção agrícola. Aí você pode me dizer qual é o benefício, no caso, dessa pesquisa na sociedade. Então eu podia passar aqui o dia enumerando para vocês quais são os benefícios dessa pesquisa na sociedade, mas o principal deles aqui é para a região semiárida. Justamente a gente vai conseguir dar um suporte aos produtores rurais aqui da região, justamente em períodos como são os períodos de seca, onde a gente não tem uma segurança hídrica. Dessa forma a gente vai estar ajudando eles a conseguir uma regularidade do negócio deles e também a que eles consigam tocar o negócio normalmente, mesmo em períodos difíceis. Então eu vou encerrar aqui o que eu tinha para falar para vocês e vou abrir justamente para os questionamentos e para os comentários. Tá olhando aqui o que o pessoal está falando. Obrigado pelos parabéns. Perguntas, pessoal? Falei demais, não foi? Obrigado, Rita. Obrigado, pessoal. Obrigado, George. Obrigado, Bia. Obrigado, Antonielli. Oi, Janiele. Formação de pastagem para pecuária. Obrigado, pessoal que está dando os parabéns. Oi. Foi muito esclarecedor. Eu fico feliz que tem esse retorno, que foi esclarecedor. Eu tentei ser o mais didático possível.
Esse processo pode ser usado para água de chuva. Então, a água de chuva, ela vem com uma pureza maior do que o esgoto tratado, né? O esgoto, na verdade, que vem, ele vem com alta carga orgânica. A água de chuva não vem com essa carga orgânica enorme. O que a gente pode fazer na água de chuva é justamente melhorar o processo de desinfecção. Aqui no INSA tem no núcleo de recursos hídricos também tem um grupo que estuda as tecnologias, né, de abastecimento por água de chuva. Se quando essa pandemia passar, vocês quiserem vir aqui visitar e conhecer como é, vocês vão ficar bastante felizes e o INSA vai estar de portas abertas. Bons resultados, obrigado. Qual cultura você vê como viável para irrigação? Bom, aqui no INSA, a gente tem um foco nas culturas que são a palma forrageira e algumas leguminosas que são em consórcio com essa palma forrageira, né? A gente faz a plantação em consórcio. Eu não tenho muita propriedade para falar disso, porque a minha área não é muito na agronomia, mas eu sei o necessário para que a gente possa saber como é que a água tem que chegar ali, né? Nesse processo, aí passou, recomendo para fruticultura e horticultura. Bom, para horticultura vai depender do nível do refinamento, né, do esgoto tratado. Se ele tiver num uso que a gente fala de uso restrito, não é possível usar para horticultura. Sobre a utilização dessa na irrigação de frutíferas e passagens, quais as vantagens e desvantagens? Eu não vejo desvantagens na irrigação de frutíferas, até porque vai depender de como, eu acredito que não vai estar passando como as raízes dali da planta já funcionam como um filtro, acredito que não vai fornecer nenhum tipo de desvantagem para a fruta em si, né? Tem muitas perguntas, pessoal. E pastagens. As pastagens a gente já está usando, na verdade, né? No caso, você diz a vegetação forrageira, que a gente usa para alimentar o gado ou os animais ruminantes. Podem fornecer sementes de leguminosa. Indicaria de reator WASB direto. Então, aqui a gente tem um reator WASB. A gente usa já essa tecnologia. Não, peraí, primeira pergunta. A primeira pergunta foi se podia fornecer sementes. Eu não sei como é que funciona direito. Você teria que procurar o pessoal de agroecologia para saber como é essa história da doação de sementes. Talvez eles venham aqui falar, né, nas próximas lives. E eles podem esclarecer melhor isso para você. Se eu indicaria o WASB direto. Então, direto, não. A gente tem que usar sempre um pré-tratamento antes do WASB. No caso aqui no INSE a gente usa um filtro anaeróbio antes, que é justamente para retirar esse sólido suspenso. Porque o WASB, a função dele é mais reduzir a carga orgânica, né? Então eu não posso aplicar ele diretamente. Sobre aproveitamento de biogás, compensa? E depende no caso da produção. A gente tem que fazer um estudo, na verdade, de quanto biogás está sendo produzido ali para ver se compensa fazer esse aproveitamento do biogás. Possui controle de análise ao final de semana? Eu acredito, a gente faz eu faço o controle, eu vou falar por mim, né? Eu faço o controle nos municípios. A gente teve que dar uma parada por enquanto por causa da pandemia, então a gente tem que respeitar as regras, né, para evitar a transmissão do vírus, mas a gente fazia todo mês, no caso, para ter justamente esse banco de dados que eu falei. Como é feita a coleta desse efluente? Então, a coleta do efluente, a gente teve que desenvolver um procedimento justamente para que haja o mínimo de perturbação das lagoas e para que a gente possa refletir o máximo possível a realidade do que está acontecendo ali na lagoa. Então, a gente desenvolveu esse procedimento, desenvolveu um dispositivo para coletar o esgoto, sem que a gente cause muita interferência que transmita o máximo de confiabilidade possível nos nossos resultados. Tá certo. Poderia indicar uma próxima live sobre as possibilidades de culturas no Nordeste? Vai depender dos meus amigos aí, que quem quiser participar, o pessoal do INSA, pesquisadores, por favor. Olha aí os pedidos.
Como acontece hoje esse estudo na França e no Brasil tem crescido bastante? Então, na França, a gente tem que olhar cada realidade de uma forma, né? Na França, esse tipo de tecnologia é indicada para países em desenvolvimento, onde a gente tem que dividir direito, o orçamento para saneamento, para educação, para saúde. Então, de acordo com o saneamento, a gente pode adotar um tipo de tecnologia. Lá na França, quando eu trabalhei, eles usavam lodos ativados, sendo que qual é o problema do lodos ativados aqui? É que ele gasta muita energia, porque a gente precisa fazer uma aeração das bactérias para que elas consigam justamente manter as suas atividades metabólicas. É bastante eficiente, mas tem esse problema, que é o do consumo de energia. Com as lagoas a gente vai gastar energia basicamente bombeando. E aqui no INSA a gente tem sistemas que funcionam apenas por gravidade, ou seja, nem com bomba a gente está gastando. Até ano passado usamos sistemas parecidos em um projeto com a RN. Aproveitando a pergunta, como você vê o wetland? O wetland é algo que está se expandindo bastante agora, né? É um tratamento que está ganhando bastante espaço agora e eu vejo com bons olhos. Porque além de você estar tratando, né, ali a água, você consegue criar uma paisagem bonita do seu tratamento, ali com aquelas florzinhas, e tem bons índices de remoção. Qual a sua orientação para a utilização de efluentes para irrigação? Minha recomendação é que você não use o efluente diretamente. Ele sempre tem que passar por um tratamento primeiro. Pessoal, não use o esgoto bruto como água para irrigação diretamente. Esse esgoto bruto tem que passar por algum tipo de tratamento, justamente para não correr o risco que eu falei da segurança sanitária. A gente não sabe o que é que está ali. Qual a sua orientação para a utilização? Já foi. Obrigado pela resposta. Valeu. Pessoal, se vocês discordarem das minhas respostas, também podem falar, porque eu também não sou detentor de todo o conhecimento. Então, pode dar sugestões também vocês mesmos. Na prática, para o produtor, posso usar essa água na sua produção, já que o tratamento acontece na zona urbana. Então, o produtor, aqui a gente tem sistemas. Como eu falei, tem várias escalas. Então tem o sistema de reuso familiar, né? De tratamento em escala familiar, que é bem menor e que ele pode aplicar na produção dele, na residência dele, sem precisar de algo de grande porte. Ali a gente está fazendo uma grande área de reuso que está sendo irrigada com o efluente que vem da estação de tratamento de esgotos, mas que também vai beneficiar toda a população local, não vai ser só um produtor. Toda a forragem depois é distribuída que é cultivada, né, é distribuída para os agricultores locais. Em relação a sistemas de reuso de água cinza, como proceder para viabilizar a utilização na irrigação de quitais produtivos? Então, esse sistema de reuso de tecnologia de tamanho familiar, eu acredito que Matheus, não sei se Matheus vai dar uma live depois, mas eu queria muito que ele participasse depois para que ele explicasse melhor, porque ele conhece bastante sobre essa escala, né, de tratamento. Mas pelo que eu sei, a gente passa por uma espécie de tratamento parecido, que é justamente por reatores UASB, mas de pequeno porte ali, e que trata a água cinza normalmente. Deverão ser utilizadas para que seja utilização de efluentes de suíte. Qual o tratamento e quais tecnologias? Então, eu não posso te responder isso assim na bucha. Quais são os tratamentos que eu vou usar para a utilização de efluentes suínos, né, na irrigação de capineiras? Eu teria que estudar, fazer justamente essa prospecção de quais são as tecnologias que são usadas,
mas eu sei que os reatores anaeróbios são bastante utilizados no tratamento de efluentes da suinocultura. Pessoal, você ainda tem muita resistência em discutir a minha tecnologia em outros estados. Eu não acredito que eu não tenho resistência não. Lógico que todo mundo, quando eu vou explicar a tecnologia que eu uso, eu tenho justamente que explicar o contexto que eu uso essa tecnologia, que é aqui no semiárido. Então, lógico que existem outras cidades que têm mais orçamento para gastar com saneamento, então eles vão ter uma tecnologia mais avançada. Mas eu acredito que eles entendem que a gente consegue uma boa remoção com a tecnologia barata, a tecnologia que eu estou usando. As perguntas, excelente didática. Obrigado. Obrigado. O INSA já usa uma estrutura pronta do município ou ela monta todo o projeto? Cidades podem buscar? Sim, as cidades podem buscar essa parceria. Na verdade, a gente já usa a estação de tratamento de esgotos que pertence à cidade. O que a gente pode fazer é justamente o que eu falei. Propor uma outra tecnologia, e isso também tem que ter consonância com a prefeitura da cidade, para complementar o que já está sendo utilizado lá, para melhorar ainda mais. Quais os comentários sobre manutenção desses sistemas? Sobre os sistemas de lagoa? É isso? Esperar ele responder. Cada região tem suas especificidades, como clima, efluentes específicos. Exatamente, Bia. Gratidão pelas explicações e apresentação. Opa, de nada. Quantos municípios participam do projeto? Então, hoje existem 2 municípios participando, que é Frei Martinho, aqui na Paraíba, e São Fernando, que é no Rio Grande do Norte. Inclusive, um abraço pessoal do Rio Grande do Norte. Mas eu já sei que existem outros municípios que vão integrar esse projeto. Eu creio que é em Pernambuco, Parnamirim, se eu não me engano o nome. Tem outro em Sergipe e um também na Bahia, que agora eu não me lembro o nome das cidades, mas tem mais esses 3. Qual o custo dessa tecnologia para o pequeno produtor? Então, você está falando de qual tecnologia? A tecnologia de escala familiar ou a tecnologia de escala municipal? Que até então, se for de escala municipal, eu não consigo estimar, porque justamente tem a participação, a lei da prefeitura, tudo em conjunto com isso. Não é uma ação isolada. Se vão salvar a live, vamos sim salvar a live. Parabéns pela didática. De nada. No Ceará ainda não se interessaram? Na verdade, justamente, tem que ter o interesse, como ele perguntou lá. Outras cidades podem participar, então as cidades podem entrar em contato com o INSA e o INSA vai estudar a possibilidade de fazer isso. Olha, em escala familiar, que eu me lembre, chega em torno de R$4.000 o custo da tecnologia. Sendo que, além disso, o INSA fornece, no caso, se for a tecnologia implantada pelo INSA, o INSA fornece fora a parte justamente a capacitação para usar aquela tecnologia.
possível do sistema familiar também. Então, é porque o sistema familiar tem outro pesquisador que trabalha com isso. Então, se ele vier dar uma live aqui sobre isso para vocês, eu vou pedir que ele responda. Eu vou deixar para ele responder. Mas a manutenção do sistema de lagoas é preferível que se faça mensalmente, como a gente tem feito durante um tempo, logo no início da operação. E depois se a gente vir que a lagoa está tendo uma operação regular, lógico que também tem que ter a manutenção aos arredores da lagoa, né? A gente pode deixar o mato crescer ali. E se a gente vir que a operação da lagoa está regular, a gente pode aumentar os intervalos de manutenção para 3 meses, 6 meses e daí por diante. Tudo é uma questão de analisar o comportamento do sistema de lagoas. Aqui em Bananeiras assistindo. Oi, Bananeiras. Espera. Quais parâmetros sanitários estão sendo analisados em suas pesquisas? Bom, a gente analisa, como eu falei, concentração de nitrogênio, concentração de fósforo, alguns minerais como sódio, potássio, magnésio. A gente olha também a carga orgânica através de DQO, DBO. A gente mede mais do que condutividade elétrica, que é importante para a agricultura, o teor de sólidos dissolvidos, o teor de sólidos suspensos, vários parâmetros. Por isso que é um banco de dados, porque são várias linhas de informação. O que devemos fazer para a gestão municipal conseguir essa tecnologia? Então, essa informação assim eu não tenho corretamente, porque eu não sou a pessoa que faz essa comunicação entre a gestão municipal e o INSA. Mas eu acredito que depois vocês podem se comunicar, né, por e-mail e saber como é que funciona isso. Bom, pessoal, se vocês não tiverem mais perguntas, eu vou pensar em encerrar. Manda um abraço para a galera de Natal. Abraço, Natal. Pode disponibilizar seu e-mail, pois estou com a pesquisa do mestrado em reuso em Alagoas, especificamente Arapiraca. Posso? Qualquer coisa você pode entrar no site do INSA, enviar, mas deixa eu copiar aqui e vou tentar disponibilizar para você. Tem aqui. Pedro. Então esse aqui é o meu e-mail, tá espelhado, mas é pedro.oliveira@insa.gov.br. Vocês podem entrar em contato. Se vocês não conseguirem entrar em contato por esse e-mail, vocês podem entrar em contato pelo e-mail do INSA, que é disponibilizado no site do INSA, e eles me encaminham depois. Bom, pessoal, então obrigado. Então eu vou encerrar a live e de nada, também estou bem agradecido de ter participado desse momento com vocês e deixar uma mensagem para vocês nesse momento difícil que a gente está vivendo, que é justamente
uma mensagem de Marie Curie, uma cientista mulher de grandes descobertas. Ela falou durante a guerra que não era tempo de temer, era tempo de compreender. Então, eu acho que a única solução, né, da gente sair nessa situação que a gente se encontra hoje é tentar compreender mais e temer menos. Tenho certeza que se a gente compreender mais, a gente vai encontrar uma saída. Então, pessoal, obrigado mesmo por ter participado. Queria agradecer também a Rodeildo, que está aqui e que organizou essa live. E espero que outras pessoas venham participar aqui também, o pessoal do INSA. Pedro, tem material que possa disponibilizar para conhecimento? Tenho sim, é só entrar em contato aí através desse e-mail. Eu vi que alguém conseguiu anotar, a Bia, não foi? Conseguiu anotar aqui. Você pode pegar e depois eu te passo esse material. Pois pessoal, obrigado, tchau e até a próxima. Valeu, foi muito legal esse momento com vocês. Até mais.